belo cofre aqui, né, que vocês estão sempre acostumados, mas a parte principal é a porção espiritual que vocês vão receber aqui, tá bom? Outra comunicação que nós temos é agora a palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler aqui Isaías capítulo 54. Isaías 54. Irmãos, esse texto é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Ele mexe com a gente. Se você deixar, só a leitura desse texto já vai transformar a sua vida. Só essas palavras chegarem até o teu coração já vai fazer diferença. Só dessas palavras chegarem aos seus ouvidos, algo dentro de você vai se mover. É um texto muito lindo da palavra de Deus. Isaías capítulo 54. Eu vou ler e você poderá acompanhar a leitura desse texto. Diz assim: Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em alegria. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça. Estique as suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude, não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada, diz o Senhor. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra, de modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos, as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida. A minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras, eu farei de rubis os seus escudos, e de carbúnculos as suas portas, e de pedras preciosas os teus muros. Os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante, você não terá nada a temer, o pavor será removido para longe, não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por minha obra, e todo aquele que atacar se renderá a você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama, e forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar caos. Eu digo, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Você refutará toda língua que lhe acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. Esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Que texto maravilhoso. Vamos orar para Deus nos abençoar na meditação dele. Se você puder fechar os seus olhos mais uma vez. Senhor, que texto maravilhoso é esse.
que o Senhor coloca diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, diante do nosso coração. Hoje, Deus, a Tua palavra seja vida para os nossos ossos, ó Pai. Pedimos a revelação da Tua palavra, que ela nos fale, que ela restaure a nossa esperança, que ela restaure a promessa sobre a nossa vida, que ela restaure a nossa vida, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos aconselhe hoje. Não nos deixe sair daqui, Deus, igual quando chegamos, ó Pai, mas nos dê a Sua bênção, nos dê a Sua vitória, nos dê o Seu alimento, Senhor, nos dê o Seu direcionamento. Esse é o desejo do nosso coração agora, essa é a oração que nós fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você perguntar para um judeu, de qualquer tempo, qual é o evento mais importante que eles viveram, sem duvidar, sem demorar, eles vão dizer que o evento mais importante que eles viveram foi o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, ele é fruto da invasão que os babilônios fizeram contra Jerusalém. Eles não somente pegaram a população e levaram cativo, mas eles destruíram toda a cidade. E a coisa mais importante, eles destruíram o templo de Israel, o templo do Senhor. Quando você olha para as Escrituras, você vai ver que Deus tratou o povo debaixo de dois cativeiros. São dois cativeiros. O primeiro cativeiro é o cativeiro assírico. Você sabe que a nação de Israel, ela era constituída de 12 tribos, como se fosse 12 estados. Então vêm os assírios, invadem e levam cativos 10 tribos. Restam 2 lá. 10 tribos são levadas. E dizem os historiadores que esse primeiro cativeiro, o cativeiro assírico, ele vem para tratar a questão da violência, da imoralidade e da amoralidade que havia em Israel. Naquele tempo, as tribos, elas matavam uns aos outros. As tribos trapaceavam, homens roubavam, homens trapaceavam com os outros. Havia muita violência entre eles. A imoralidade sexual era avassaladora no meio do povo. Até parece que a gente está falando dos nossos dias, não é então, o cativeiro assírio acontece, 10 tribos são levadas debaixo de muita humilhação, de muito açoite, de muita dor. Eles são totalmente subjugados e são espalhados. Depois vem o cativeiro babilônico, algumas dezenas de anos depois. Primeiro você tem o cativeiro assírico, que trata a amoralidade, a imoralidade do povo de Israel. Mas depois vem o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico só trata um problema na vida de Israel, chamado idolatria. Enquanto o cativeiro assírico, ele trata da moralidade, imoralidade, o cativeiro babilônico, ele então vem para tratar o povo que havia desviado seu coração de Deus. Vem para tratar a idolatria. E veja, você serve um Deus zeloso. A Bíblia vai dizer, eu, o Senhor, sou um Deus zeloso. Ele diz, este é o meu nome, a minha glória não dou a outro, e nem o meu louvor a imagens de escultura. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo, olha, a minha glória eu não dou para ninguém, o meu lugar eu não dou para ninguém, a minha posição eu não dou para ninguém. Entenda isso, tudo que a gente colocar no lugar de Deus, isso vai ser tirado da nossa vida, porque o Deus que nós servimos é um Deus zeloso. Então quando você coloca algo no lugar de Deus, eventualmente você vai ficar sem isso, porque Deus, Ele quer o primeiro lugar na sua vida. Se você colocar o dinheiro no primeiro lugar da sua vida, achando que você vai guardar, que você vai proteger, que você vai cuidar, eventualmente você vai perder. Eu soube da história de uma mulher aqui em Sertãozinho. Ela estava guardando 20 mil reais debaixo do seu colchão, a casa pegou fogo. Se você colocar alguém em primeiro lugar na sua vida, eventualmente esse relacionamento vai dar errado. Por quê? Porque Deus não tolera que você coloque uma prioridade, coisas, pessoas, no lugar dele.
E isso que acontece com os cativeiros. O cativeiro assírico, então, ele vem tratar a violência, a amoralidade e a imoralidade no meio do povo de Deus. Já o cativeiro babilônico, ele vem para tratar a idolatria. E dizem os estudiosos que Deus trata os judeus de 3 formas. Primeiro com o cativeiro assírico, depois com o cativeiro babilônico e depois com a vinda de Jesus. A vinda de Jesus trata os judeus no âmbito da religiosidade. São essas 3 coisas que Deus vem, se manifesta para tratar o povo judeu. E é tão interessante que quando a gente olha para a Bíblia, para as condições desse cativeiro, a gente começa a perceber que Deus trabalha com cativeiros para nos transicionar. Preste atenção nisso que eu estou te dizendo. Parece-me que Deus trabalha com cativeiros para transicionar a gente para um outro momento. O que é isso? Quer dizer que, por algumas vezes, Deus nos prende a algumas circunstâncias, a algumas situações indesejáveis, para que esse seja um tempo de pedagogia, de ensino para a nossa vida, até que a gente consiga vencer ou aprender aquela lição, para que Ele possa levar a gente para um novo momento, para que Ele possa levar a gente para o destino para a nossa vida. Parece que às vezes Deus leva a gente para um lugar de tratamento, e a gente fica naquele lugar de tratamento até que a gente esteja pronto para receber a porção da bênção de Deus. O cativeiro babilônico, ele é amplamente discutido na Bíblia. Por exemplo, o livro de Daniel fala sobre o cativeiro babilônico. Aliás, Daniel vive na Babilônia. Você tem o livro de Ezequiel, que também fala sobre o cativeiro babilônico. Você vai encontrar ali o livro de Jeremias. Jeremias, ele participa da destruição. Ele não somente profetiza o cativeiro babilônico, mas ele também vivencia o cativeiro babilônico. Você vai ter, por exemplo, o livro de Neemias, o livro de Esdras, que são um livro também que trata do cativeiro babilônico, mas não do povo estando cativo, mas agora o povo voltando para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. E o livro que mais fala sobre o cativeiro babilônico é o livro de Isaías. Isaías, tem gente que acha que Isaías ele é o profeta da catástrofe, porque se você não olhar direito para os pronunciamentos que Isaías faz, você vai achar que Isaías está sendo muito duro, porque alguns estudiosos dizem que enquanto Jeremias ele molha a sua pena nas lágrimas por causa do pecado do povo de Israel, Isaías molha a sua pena no fogo por causa do pecado do povo contra Deus. Então, a gente precisa saber que sempre o profetismo, ou aquele que se diz profeta, ou uma palavra profética, ela sempre tem que estar associado à esperança. Um profeta verdadeiro, ele anuncia o problema, mas ele também anuncia a solução. Ele diz o que está acontecendo, mas ele também diz, olha, se você se comportar dessa forma é o fim, mas se você se comportar dessa forma, você tem um momento de resgate na sua vida. Então, o livro de Isaías parece ser um livro assim muito pesado, mas na verdade Isaías ele consegue conjugar o juízo com a esperança, a punição com a esperança. Isso é muito claro. E assim, você não pode enxergar a realidade do juízo desassociado da realidade de redenção. Todas as vezes que Deus começa o tratamento da vida de qualquer pessoa, o objetivo final de Deus é que haja uma redenção para aquela vida, é que haja um encontro com Deus para aquela vida. Olha para os personagens bíblicos, todos eles praticamente viveram isso. Você só pode enxergar o tratamento de Deus se você perceber que aquele tratamento vai gerar algo melhor na sua vida. Você só pode enxergar um cativeiro na sua vida durante algum tempo, se você perceber que aquele cativeiro está preparando você para você entrar num momento diferente da sua vida, um momento melhor. Veja, Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que nos há ser revelada. A Escritura, ela conjuga esse ambiente de desafio à conquista. Todo desafio que você enfrenta, ele está conduzindo você para uma conquista. É Tiago capítulo 1, versículo 12, que diz: bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Todo sofrimento, ele está ligado a uma promoção.
todo sofrimento. Pergunta para José: José, o que você acha do seu sofrimento? Ele diz assim, ele vai dizer para você: não é nada. Meu sofrimento não foi nada. Ser traído pelos meus irmãos, ficar na prisão, ficar na caixa de Potifar, esse sofrimento não é nada perto do tempo que eu sentei no trono do Egito e governei. Pergunta para Davi: Davi, quantos anos você fugiu de Saul? Quanta dor você sofreu? Quanta decepção? Diz aí, valeu a pena? Ele diz: valeu a pena. Nem me lembro mais que tudo isso aconteceu, porque eu fiquei governando por 40 anos. Por isso, antes de eu começar a pregar essa palavra, porque eu só estou na introdução, eu preciso dizer para você que essa dor que você está sentindo não é nada diante da bênção que Deus está preparando para você. Eu preciso dizer para você que essa dor, ela não é nada diante da graça, do favor, de uma nova unção que Deus vai derramar sobre a sua vida, porque Deus conjuga provação com promoção, provação com promoção. Então, Isaías diz: Deus está irado com você, mas você vai passar 70 anos no cativeiro. Mas Isaías também falou da esperança, mas Isaías também falou da redenção. E esse texto de Isaías 54 mostra para a gente a pedagogia da restauração. O que é isso? O que Deus faz quando Ele está pronto para tirar você de um cativeiro e levar você para o melhor momento da sua vida. O que é que Deus faz quando Ele está pronto para tirar você daquela situação indesejada para levar você ao momento da sua promessa? Como é que Deus age? O que Deus faz quando Ele quer tirar você de um lugar onde você se sente assim aprisionado, onde você sente que não há espaço, você se sente pequeno? O que Deus faz quando quer tirar você de um aperto para levar você para o lugar da sua bênção? É isso que Isaías 54 vai nos ensinar. E existe antes de falar sobre isso, eu preciso mostrar para você um pouco o pano de fundo do que estava acontecendo aqui em Isaías 54. Esse texto, ele mostra a redenção de Israel. Um momento, o julgamento estava passando, agora era a hora de eles retornarem para o lugar da bênção, agora era a hora de eles retornarem para Jerusalém. Então aqui, o profeta, ele traz uma linguagem poética e profeta para a gente. Como é que ele faz isso? Na mentalidade de Isaías, Israel representa uma mulher que traiu o seu marido, uma mulher que deixou o seu marido e foi para o prostíbulo. E o homem, o marido, Deus, está bravo, está irado, está triste, está, se assim podemos dizer, ele se sente rejeitado. E o que ele faz? Ele deixa essa mulher ir, ele deixa Israel partir. Ele esquece dela por um instante, lá na Babilônia. Esse é o pano de fundo. É como se Isaías estivesse pintando um quadro, e ele pinta esse quadro. Israel é uma mulher, e Deus é o marido. Essa mulher o traiu, o abandonou, e ele, ferido, deixou ela ficar lá sofrendo, lá na Babilônia. Foram 70 anos, mas a Bíblia diz que Deus se lembrou. Deus se lembrou. Deus se lembra do fraco. Deus se lembra do fracassado. Deus se lembra do aflito. Deus se lembrou. Se hoje você estiver enfrentando um cativeiro, você precisa sair daqui com essa convicção de que Deus se lembra de você. Quando a gente olha para Israel, irmãos, Israel tinha tudo. Israel tinha o pacto lá no Sinai. Israel tinha as alianças, foram várias alianças que Deus fez com eles. Israel tinha a circuncisão, porque isso era uma marca de pessoas que confiavam em Deus. Israel tinha as tábuas da lei, que era para não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Israel tinha o sacerdócio. Ele era como se fosse a esperança do mundo, uma nação que seria uma nação que serviria a um Deus, e todo mundo saberia o que é uma pessoa servindo a Deus. Israel, ele tinha experiência do deserto. Israel tinha uma história com Deus. Israel tinha a genealogia, isto é, havia um ensinamento de Deus geracional. Israel tinha tudo, mas a Bíblia diz que a moça, ela se prostituiu. Ela foi atrás de ídolos.
Essa é a figura que Isaías mostra para a gente. E Deus, o marido ofendido, deixa essa mulher lá, abandona essa mulher lá, até que no coração dele reacende um amor, até que no coração dele reacende a paixão, e ele se lembra daquela mulher, e ele se lembra daquela nação, e ele diz: agora eu vou lá buscar, agora eu vou trazê-la de volta. Então, aqui está a pedagogia da restauração. Quais são as lições que a gente aprende quando Deus está tirando a gente de um cativeiro e conduzindo a gente para um lugar da nossa promessa, para um lugar... Porque, sabe, Deus estava conduzindo Israel para Jerusalém. Jerusalém é a nossa terra. O que é a nossa terra? A nossa terra é o nosso lugar, o lugar onde a gente produz. A Jerusalém, a nossa terra, é o lugar onde a gente é produtivo, onde as oportunidades elas vão encontrar disposição, onde a disposição vai encontrar provisão, onde a provisão vai encontrar o ânimo. Jerusalém é este lugar. E Deus queria levar Israel de novo para Jerusalém, queria tirar ele do cativeiro e conduzir ali para a Jerusalém. Era uma jornada que eles tinham que fazer. Irmãos, o melhor é uma jornada. O melhor é uma jornada. O melhor não é um negócio que acontece assim. Pode pensar, todas as vezes que você fala, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu vou melhorar isso aqui na nossa casa. Eu vou tomar uma atitude melhor com isso. O melhor exige atitude. O melhor exige uma nova maneira de pensar. O melhor, ele exige mudança na nossa vida. Por isso que o melhor, ele é uma jornada. Não pense que você vai falar assim: eu vou viver melhor, e amanhã você já está vivendo melhor. O melhor, ele é uma jornada. Então Deus parece que pega no braço da nação e começa a chacoalhar eles, sabe? Acorda, gente, eu estou para tirar vocês do cativeiro, e eu quero que vocês aprendam como é que eu vou fazer isso. E então a gente entra no nosso texto. Primeiro, o que Deus faz quando Ele está pronto para restaurar a sua vida ao seu melhor momento. Primeiro, Deus te dá uma imaginação divina a respeito do seu destino, mesmo quando seu destino parece estar longe. Tem alguém assim aqui hoje? Não levanta a mão, não. Cante, ó estéril. Você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria. Você que nunca teve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Oh, meu Deus, parece que Deus está pegando nos braços assim de Israel e sacudindo, dizendo assim: a cultura de vocês foi diluída, a identidade espiritual de vocês foi diluída, mas eu quero que você comece a cantar sobre o seu futuro, comece a cantar sobre o seu amanhã. Sabe, irmãos, Deus está dizendo assim, canta. É como se você estivesse antecipando, mesmo que você não está vivendo ainda a promessa, mesmo que você ainda não esteja vivendo aquele momento bom, mesmo que você ainda não esteja vivendo na sua terra, mesmo que você não esteja vivendo aquilo que você gostaria de estar vivendo, mas o texto diz: comece a cantar, cante, ó estéril. Você que nunca teve um filho, cante. Irrompa em canto. É uma imaginação divina a respeito do nosso futuro, mesmo quando ele parece longe. Lá no Salmo 137, os salmistas diz assim: junto aos ribeiros da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, os salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos agressores exigiam canções alegres, dizendo: cante para nós uma canção de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Israel, se eu me esquecer de ti. Que a minha língua se grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha alegria maior. Parece que Israel está querendo despertar o povo. Você não está vivendo ainda na terra que eu prometi para você. Você não está vivendo o seu melhor momento, mas desperte, faça algo, balance por dentro, trema. É como se fosse vibrações. Quando você grita, eu gosto muito de cantar a música que lá no meio tem porque esse negócio parece que vibra aqui dentro da gente, sabe? Então o profeta está dizendo que alguma coisa dentro de você mexa.
Eu sei que você ainda não está lá, mas cante como se você tivesse. Eu sei que a vitória ainda não chegou, mas você pode me adorar como se estivesse vivendo ali na frente sua, a sua vitória. Eu sei que aquilo que você queria, você ainda não tem. Deus está dizendo, cante, celebre, grite. Deus vai levar você ao destino que Ele tem para você quando você começar a cantar sobre o seu destino. Deus vai te entregar a bênção quando você começar a cantar sobre a bênção que você vai receber. Então, se dispõe hoje e cante. Eu não sei como é que você vai fazer, mas já está na hora de você dançar para a sua vitória. Está na hora de você dar um grito por causa da sua vitória. Está na hora de você celebrar por causa da sua vitória. É hora. Ah, mas eu não estou vivendo ainda. Mas você vai viver. Você percebeu isso? Às vezes, tem dias que a gente tem tudo para passar o dia chorando. Mas parece que Deus vem e coloca um cântico na nossa mente e a gente fica cantando o dia inteiro. Tem dias que a gente levanta e parece que a gente quer lamentar o dia inteiro, mas Deus vai lá e vai começando, faz a gente celebrar, faz a gente ligar o celular com uma música não sai da nossa cabeça. Nós tínhamos tudo para chorar. Você sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus, o nosso conselheiro. O Espírito Santo de Deus conhece todas as coisas. O que o Espírito Santo de Deus faz? Ele conhece tudo. Então o Espírito de Deus, ele já esteve lá no fim da nossa história, lá no fim da nossa vitória. Então ele vai lá, vê a vitória, volta aqui em nós e diz assim, comece a celebrar porque você vai vencer. Comece a celebrar porque você vai ser abençoado. Comece a cantar porque a tua bênção está logo ali. Isso é coisa que o Espírito Santo de Deus produz na gente. Ele viu o nosso futuro, viu que era bom, voltou aqui para contar. Cante, ó estéreo, cante. E esse negócio de estéreo, né? Você que não gerou coisa nenhuma. Eu conheço muitas pessoas que nunca geraram nada, nunca construíram algo que as pessoas digam, uau, que coisa boa você construiu. Deus está dizendo, cante você que nunca construiu nada legal, cante você que nunca construiu nada poderoso, porque daqui a pouco vai acontecer na sua vida. Cante, ó estéreo, porque a sua bênção, ela não é gerada no modo normalidade, ela é gerada no modo espiritual, no modo sobrenatural. Irmãos, a alegria é o código da vitória. Seja uma pessoa alegre. A alegria, ela tem cheiro do nosso destino. A alegria, ela se parece com o destino que Deus tem para cada um de nós. É por isso que o texto diz lá, a alegria do Senhor é a nossa força. Está condensado na alegria. A alegria é algo sobrenatural. A gente canta mesmo quando não devia cantar. A gente celebra mesmo quando a gente não devia celebrar. Deus vai dar motivo para você cantar. Deus vai dar motivo para você sorrir. Deus vai dar motivo para você se alegrar. Deus vai dar motivo para você dizer, oh, 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 oh. Deus vai dar motivo para você cantar em nome de Jesus. Segunda coisa que Deus faz quando Ele está pronto para restaurar a sua vida para o seu melhor momento, Deus implanta em você o desejo de crescer. Olha o que Deus diz para uma turma que está debaixo de uma opressão muito grande. São prisioneiros. Ele diz assim, alarga o lugar da sua tenda. Já imaginou alguém chegar para você, você está ali naquele lugar se sentindo comprimido, você olha para um lado, não tem nada, para o outro também não tem, você está perguntando o que eu vou fazer, mas você está sentindo assim, preso, patinando no mesmo lugar. Aí vem o Senhor e diz assim, alargue o lugar da sua tenda. Como é que você recebe essa palavra? Eu sei, é difícil a gente pensar coisas grandes quando a gente está estacionado ali no repetitismo. É difícil a gente pensar em crescimento quando a nossa vida está microcondensada. Sabe? Aqui, o rei Ciro ainda não havia levantado. Porque você vai ler a história, você vai ver que em um momento, o rei Ciro, ele toma posse, ele vai e invade a Babilônia. E quando ele invade a Babilônia, vence a Babilônia, uma das primeiras coisas que o rei Ciro faz é dar um decreto para que o povo de Israel voltasse para a sua terra. Irmãos, é de uma hora para outra que acontecem as coisas. É de uma hora para outra. Sabe, você acha que nesses poucos meses Deus não pode mudar a sua vida? Você acha que Deus não pode colocar uma pessoa no lugar certo que se lembre de você e favoreça a sua vida? Você acha que Deus não pode fazer isso? Deus levantou um rei
mais poderoso, que venceu aquele rei opressor, e de um dia para a noite, houve um decreto dizendo que esse povo podia voltar para a terra dele. Você acha que Deus não pode mudar a sua história completamente, meu irmão? Você acha que Deus não pode mudar a sua vida de uma hora para outra? É por isso que o salmista diz: alargue as suas tendas, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, vai, cresça. Eu interpreto isso como Deus dizendo para mim: cresça, Cláudio, cresça. Mas às vezes a gente fica olhando para a nossa limitação, né? Fala assim: mas a minha família é pobre, como é que eu vou crescer? Mas eu tenho que trabalhar para ajudar meus pais em casa. Já ouvi muito disso. Eu tenho que ajudar meus pais em casa. O que eu vou fazer? O que eu vou estudar? Na minha casa, na minha família nunca teve um doutor, nunca teve alguém que fez uma faculdade. Você vai ser o primeiro, filho. Você vai ser o primeiro doutor ou doutora da sua casa. Apenas alargue a sua tenda. O que é alargar a sua tenda? Não sei, meu filho, vai fazer um curso. Não tem dinheiro, faz curso de graça. Tem muitos cursos de graça, os caras dão um comecinho para depois vender para você. Mais ou menos assim que funciona, né? Eu estou pensando em fluir nesse negócio, mas eu fico assim, tão, sabe? Mas enfim, deixa esse negócio para lá. É assim, eles dão o primeiro aperitivo, aí você vai lá, bebe, fica, quero mais, quero mais. Então, se você não pode contratar o curso, vai pegando aperitivo aqui, aperitivo ali, daqui a pouco você está sabendo mais de quem que está dando curso para você, entendeu? Faça alguma coisa, cresça. Agora, você não conhece o profeta Isaías. O profeta Isaías era um profeta bravo, gente. Era um profeta bravo. O profeta Isaías era um profeta de palácio. O profeta Isaías era um profeta governamental. O que é isso? Ele confrontava governos. Uma vez ele chegou para um rei e falou assim: rei, hoje Deus está rasgando a sua autoridade, você vai deixar de ser rei. Você imagina um homem dizer isso para um rei? Isaías, ele era um cara assim tão duro, assim, né? Que ele ficou tão indignado com a revelação que ele recebeu, que ele andou 3 anos nu, né? É um só, nu. 3 anos ele andou pelado pelas ruas de Jerusalém. Mas você vê da boca de um homem assim, duro, dizendo assim: alargue as suas tendas. Chegou o momento de você alargar as suas tendas. É porque Deus quer fazer essas coisas grandiosas na sua vida. Alarga a sua tenda. Investe em você. Insista em ter uma nova mentalidade. Sai daqui, faça alguma coisa diferente. Você ouviu aqui, vai fazer alguma coisa diferente. Faça alguma coisa para você não esquecer essa palavra. Faça alguma coisa, se você pegou, se Deus está entregando para você alguma coisa aqui, pega isso, sai daqui e faça alguma coisa, mas alargue a sua tenda. Terceiro, o que Deus faz quando Ele está pronto para restaurar a sua vida por seu melhor momento? Deus te faz uma promessa. Olha o que Ele diz aqui no versículo 3: pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, e os seus descendentes desapossarão nações, e se instalarão em suas cidades abandonadas. Eu estou crendo num tempo de tomada de território, aonde você realmente colocar o pé, aquele lugar vai ser seu. Mas como? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas Deus, se Deus está fazendo uma promessa para você, Ele diz aqui para o povo: se você alargar a sua tenda, você se estenderá para a direita e para a esquerda. Isso aqui é crescimento. Como? Não sei. Mas você vai construir uma história com Deus. E lá na frente você vai dizer: foi assim que Deus fez. Quarto, o que Deus faz quando Ele está pronto para restaurar a sua vida por seu melhor momento? Deus te ordena vencer o medo e a vergonha. Deus te ordena vencer o medo e a vergonha. Diz o versículo 4: não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha da sua juventude, e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Mais uma vez, para quem que Deus está falando isso? Deus está falando isso para uma nação escravizada. Deus está falando isso para uma nação envergonhada. Por que essa nação envergonhada? Porque o povo de Israel acreditava que nunca, jamais alguém ia tomar a cidade deles. Jamais o templo seria destruído. Os muros de Jerusalém eram uma coisa fabulosa. Jamais isso iria acontecer. Mas de repente ele vê o muro destruído, vê o templo destruído, eles entram num processo de vergonha. Sabe, talvez você esteja num processo de vergonha. Talvez você já tenha quebrado a cara algumas vezes. Talvez você tenha passado por esse processo difícil de tomar decisões difíceis.
Não era a melhor decisão, mas você precisou tomar uma decisão. E essa decisão, ela tem trazido vergonha para você. Não é fácil, irmãos, quando a gente se sente aprisionado. Tem dias que a gente olha para a nossa vida, é como se fosse um cativeiro de circunstâncias. Mas Deus está dizendo para a gente hoje, não tenha medo. Você não sofrerá vergonha. A vergonha é um dos principais fatores que impede uma pessoa de voltar para o seu lugar. Às vezes eu converso com algumas pessoas que estão afastadas da igreja, eles dizem assim, mas por que você não voltou? Por que você não volta? Eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Você é da casa, você é de casa. Todos nós estamos sentindo a sua falta. Assim, mas você está sentindo a minha falta, mas você não veio atrás de mim, mas eu estou sentindo a sua falta. Eu me lembro dos rostinhos de cada pessoa. Eu me lembro. É que eu não consigo estar perto de você o tempo todo. Essa semana um pastor me ligou de Jardinópolis, dizendo assim, tem um casal que está frequentando aqui. É um casal que é daí. Eu disse assim, tem carteirinha de membro e tudo. E eu fiquei preocupado. Eu falei, cara, essa pessoa está saindo aqui de Sertãozinho para ir lá em Jaboticabal para frequentar uma igreja batista. Eu falei, eu estou ruim mesmo, hein? E aí, para não pesar, eu perguntei para ele, mas o que foi que aconteceu? Esse casal mudou para aí? Ele falou assim, mudou. Foi, graças a Deus, mudou para lá. É o fulano de tal e a ciclana. Você lembra dele? Eu disse, os receba com amor. Consigo lembrar todo mundo. Mas Jerusalém é esse lugar da sua prosperidade. Jerusalém é esse lugar do seu crescimento. Jerusalém é esse lugar onde você tem autoridade. E a vergonha é um dos principais fatores que impede uma pessoa voltar para o seu lugar. Eu gosto muito do Bill Johnson, eu leio muitos livros dele. Em um dos livros dele, ele diz assim, se não vivemos pelos elogios dos homens, não morremos por suas críticas. Se não vivemos pelos elogios dos homens, não morremos por suas críticas. Sabe, você não tem que dar satisfação do que Deus está fazendo na sua vida para a vida das pessoas. Você não tem. Você não tem que dar satisfação para as pessoas daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não tenha medo, cresça. Será que alguém assume essa promessa hoje? Não tenha medo, cresça. Você não sofrerá vergonha, você não sofrerá constrangimento. Não tenha medo. E ele diz assim, você vai esquecer a vergonha da sua juventude. Você não vai se lembrar da humilhação da sua viuvez. Porque tem pessoas que tentaram construir uma empresa, quebrou, não deu certo. Tem gente que tentou por um caminho, mas não deu certo. E essas coisas vão marcando a gente. Tudo aquilo que não dá certo, às vezes fala mais alto no nosso coração do que aquilo que dá certo. Então Deus está dizendo para você hoje que Ele vai apertar um lugarzinho no seu coração aí, e você vai esquecer toda a vergonha que você sofreu até agora. Sabe, vai ser assim, mas as pessoas vão falar, as pessoas vão julgar. Meu amigo, as pessoas vão falar sempre mal de você. Se acostume com isso, vai doer menos. Todo mundo fala mal de você. Quer ver uma coisa? Se você não faz, as pessoas falam, não fez. Está falando, não fez. Se você faz, fala assim, fez, deu errado. Então é assim, vão falar mal de você, aceita isso. Aceita. Se você não faz, fala. Se você faz, fala, então vai de boa. Fica tranquilo. Tipo assim, vai com Deus. Você não sofrerá vergonha. Você não sofrerá constrangimento. É hora de você crer outra vez. É hora de você acreditar em Deus de novo. É hora de você acreditar nas promessas de Deus. É hora de você dizer, tá bom, Deus, eu já entendi. Eu vou dar o próximo passo. Eu sei que o Senhor vai estar comigo. Eu não vou sofrer vergonha. E eu não vou deixar que as experiências ruins do passado, elas me perturbem mais. Deus está apagando da sua memória o constrangimento. Quinto, o que Deus faz quando Ele está pronto para restaurar a sua vida para o seu melhor momento? Deus se revela como seu protetor. Ele diz, pois o seu Criador é o seu marido. Gente, essa expressão marido, é uma expressão que vem do latim maritus. Maritus. E maritus, ele vem da raiz mas, que é de masculino ou macho. Não existe marita, existe marido. Marita, no. Marido.
E marido, ele é alguém que tem um vínculo matrimonial. O vínculo matrimonial, ele passa por 3 ambientes diferentes, são 3 esferas: a esfera governamental, a esfera da religião e a esfera social. É por isso que quando alguém vai se casar, ele tem que ir no cartório, registrar o casamento. Em geral, a grande maioria faz a cerimônia religiosa, porque isso está se dissolvendo hoje. Eu estou fazendo muitos casamentos, as pessoas me procuram e falam assim, ó, não fale de religião no casamento. Eu sou um profissional. Se eu fosse falar como pastor para essa pessoa, eu falo assim, ó, você está começando errado, você está tirando Deus do seu casamento. E você faz a cerimônia social, que é a festa, para todo mundo saber que você foi casado. Mas qual é o papel de um marido? O papel do marido é amar a sua esposa. Se chama amabilidade. Maridão, seu papel é amar a sua esposa. Ah, mas é... amabilidade. O que o marido faz? O marido, ele é abnegado. O que é isso? Sacrifício. Se você está no papel de marido, esquece esse negócio. Não, aqui é minha vida. Não, vida de marido é vida de sacrifício pela esposa. É sacrifício. O que está dentro do pacote de marido, dentro da expressão marido? A compreensão. Um marido sempre é aquele que compreende. E eu não quero me aprofundar nisso, porque isso aqui não é uma ministração para casais, mas se você for lá ver o texto bíblico, vai dizer assim, você tem que compreender porque ela é a parte mais... Depois tem uma outra atribuição para o marido. O marido, ele é o protetor, ele é a cobertura. O marido, ele é o afeto. Então, ao mesmo tempo que o marido, ele também é afeto. Às vezes Deus olha para a gente e fala assim, ei, meu filho, mas você é um filho mal criado, hein? Mas eu amo você. Oh, meu filho, você é um filho que me desaponta de vez em quando, está sempre aprontando comigo, hein? Mas eu te amo, eu te amo. Por quê? Porque Deus é um marido que tem um acordo com a gente unilateral. O que é isso? É o que está registrado aqui em 2 Timóteo. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, nesse compromisso de protetor nosso, Deus tem um acordo com a gente que é unilateral. Deus vai continuar sendo fiel com você, mesmo quando você for infiel. Deus vai continuar sendo o seu protetor, mesmo quando você diz assim, eu não quero Deus na minha vida, eu esqueci esse negócio, deixa esse negócio para lá. Deus vai continuar, por quê? Porque Deus, ele tem um acordo com você, ele tem uma aliança com você, que ela é uma aliança unilateral. Mesmo que a gente permanecer infiel, ele vai permanecer fiel. Imagina, essa figura que Isaías nos passa, é a figura de um homem que foi traído, a sua mulher foi para o prostíbulo, e ele então chega um momento que ele bate no peito e diz assim, eu sou o marido dessa mulher, eu estou indo buscar ela. Eu sou o protetor dessa mulher, eu estou indo buscar ela. Se você ler o livro de Oséias, você vai ver essa figura lá. E às vezes a gente olha para o livro de Oséias, a gente olha aquele livro assim e fala, pô, mas Oséias também marcou demais, né? Como é que ele vai atrás de uma mulher que traiu ele 2, 3 vezes? É porque houve amor. Oséias gostava daquela mulher, senão ele não ia atrás. É lógico que Deus deu uma empurradinha, vai lá Oséias, porque isso aqui vai estar configurando o amor que eu tenho por Israel, mas no fundo, Oséias gostava daquela mulher, e no fundo, Deus ama você. No fundo, Deus gosta de você. Eu não estou aqui para defender imoralidade, eu não estou aqui para defender nenhum pecado, mas Deus não vai deixar de te amar nem um pouquinho, só porque você tem cometido coisas erradas. Deus não vai deixar de te amar nem um pouquinho, porque você algum dia disse assim, eu não quero mais Deus na minha vida. Deus não vai deixar de amar você nem um pouquinho, porque você alguma vez foi infiel para com Deus. Deus sempre vai dizer para você, ó, eu escolhi amar você. De que jeito você me escolheu amar? Eu te escolhi amar com as suas manchas, eu te escolhi amar com os seus defeitos, eu te escolhi amar com os seus problemas, eu escolhi amar você com os seus desacertos, eu escolhi amar você com as suas esquisitices, eu escolhi amar você com as suas esquizofrenia, eu escolhi amar você com as suas latências, eu escolhi te amar. Deus ama você.
E não importa o buraco que você esteja enfiado, ou que você está se enfiando, Deus vai buscar você de lá. Sexto, o que Deus faz quando Ele está pronto para restaurar a sua vida para o seu melhor momento? Deus constrói uma história com você. Versículo 5, pois Deus, o seu Criador, é o seu marido. Versículo 6, o Senhor chamará você de volta, como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada. Deus está indo buscar você, porque Ele está construindo uma história com você. Deus está construindo uma história com você. Diz o texto, o Senhor chamará você de volta. A mulher ficou aflita. A mulher, diz o texto aqui, que ela se sentiu rejeitada. E às vezes é assim que nós nos sentimos quando nós estamos distante de Deus. Nos sentimos aflitos, nos sentimos rejeitados. Mas o texto está dizendo que Deus, o marido, vai vir atrás da gente, porque Ele é nosso resgatador. Ele é aquele que nos ama. Deus está te buscando, onde quer que você esteja hoje. Sétimo, o que Deus faz quando Ele está pronto para restaurar a sua vida para o seu melhor momento? Deus revela que o juízo dEle é só por um instante, enquanto o seu amor é eterno. Olha o que diz o versículo 7 e 8. Por um breve instante eu o abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Num impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor. O amor de Deus é lindo. O amor de Deus é lindo. Deus olha para a gente às vezes e diz assim, rapaz, você me traiu, mas eu não vou deixar você longe não. Você me abandonou, mas eu não vou deixar longe não. Irmãos, não tem pecado na nossa vida que fica sem tratamento, isso é verdade. Mas o juízo de Deus é só por um instante, sabe? Ele vai tratar você, mas Ele está doido para você logo se arrepender, para Ele te abençoar. Ele vai começar um tratamento na sua vida, mas logo ele está assim sofrendo junto com você. Ele quer que você resolva isso logo, para que você possa voltar para debaixo das bênçãos dEle. Deus está doido para trazer você de volta, para te abençoar. Deus está doido para trazer inúmeras bênçãos sobre a sua vida. Deus está querendo te abençoar hoje. Se você disser, Deus, eu estou aqui, Deus vai te abençoar. Oitavo, o que Deus faz quando Ele está pronto para restaurar a sua vida por seu melhor momento? Deus afirma que a aliança dele com você é eterno. Diz ele aqui, por isso é que para mim, isso é como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais cobririam a terra, de modo que agora jurei não ficar irado com você, nem tornar a repreendê-la. É como se Deus estivesse olhando para os nossos olhos, olhando no olho, e dizendo, eu amo você. Eu amo você. Eu quero você perto de mim. Eu preciso de você perto de mim. Você errou comigo, mas eu não vou errar com você. Você foi infiel comigo, mas eu não vou ser infiel com você. Você me abandonou, mas eu não vou te abandonar. Irmãos, eu vi uma história. Uma família muito próspera, da capital, não podia ter filhos. E o casal, já com uma certa idade, resolveu adotar um menino. O menino tinha 14 anos de idade. Já não é muito comum, né? As pessoas não escolhem adotar uma pessoa tão assim, com mais idade. Então, mas esse casal foi lá e adotou esse menino de 14 anos, levou para casa, deu tudo para ele. Tudo que você pode imaginar o menino tinha. E chegou um momento que o menino começou a ficar revoltado com o pai. Foi para o caminho das drogas, começou a fazer os pais passarem vergonha. Os pais eram da alta sociedade, era alguém que tinha muito dinheiro. Mas todos os lugares que ele levava o filho fazia eles passar vergonha. Então, num desejo de poder, dar uma outra oportunidade para o filho, eles resolveram mudar da capital para uma outra cidade. E levou o filho junto, achando que mudando de cidade o filho ia melhorar o comportamento. Só que não melhorou. E então, esse homem, essa família aflita chegou na igreja e foi falar com o pastor, está acontecendo isso com meu filho, a gente está vivendo assim dessa forma. O pastor falou assim, vem vocês três aqui no meu gabinete. E foram os três lá conversar. E ele conversava, o pastor começou a conversar com o filho, com os pais, e o filho parece que nem estava ali ouvindo o que o pastor estava falando.
pastor ficou 2 horas conversando com aquela família. E quando eles estavam saindo do escritório do pastor, o Espírito Santo falou assim para o pastor: fala para esse menino que os pais dele não vão abandonar ele. O pastor não entendeu nada, mas falou assim: filho, eu quero resumir a nossa conversa aqui. Esses seus pais não vão abandonar você. E o filho começou a virar o rosto, e o pastor começou a dizer: ele não vai te abandonar, eles não vão te abandonar, eles não vão te abandonar. Até que o menino estava mostrando muito falta de interesse, e o pastor gritou: eles não vão te abandonar. Quando o pastor gritou, o menino começou a chorar. O pai e a mãe viram aquilo, começou a afirmar o que o pastor estava afirmando: filho, nós não vamos te abandonar, filho, nós não vamos te abandonar. O que aconteceu? Aquele menino tinha passado por vários lares, e ele aprontava e os pais devolviam ele. Agora ele estava com uma marca na vida dele de que era uma pessoa rejeitada. Agora ele tem uma nova oportunidade, mas ele estava queimando a oportunidade dele. Então, o pai cai de joelhos na perna do filho e começa a dizer: filho, eu nunca vou te abandonar, nós não vamos abandonar você. E aí você sabe como é que termina essa história, né? Muita emoção, muito choro, mas um conserto muito grande. Deus nunca vai abandonar você, não importa onde você ande. Eu não sei que horas são, mas eu vou terminar aqui rapidinho. 9, o que Deus faz quando Ele está pronto para restaurar a sua vida para o seu melhor momento? Deus vai te revestir de valores. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu edificarei com turquesa, edificarei seus alicerces com safira, farei de rubis os seus escudos, de carbúnculo as suas portas, e de pedras preciosas os seus muros. Valores. Deus está edificando você com valores. Você está revestindo de novos valores. Valores aqui não são valores monetários, mas também pode ser valores monetários. Eu fui pesquisar o que essa pedra, carbúnculo, porque eu fui pesquisar carbúnculo e encontrei uma enfermidade. Mas carbúnculo é uma pedra preciosa. Ela é uma pedra que, quando a luz do sol bate, ela é como se fosse uma brasa. Olha que coisa linda, olha que figura maravilhosa. Jesus, o sol da justiça, batendo a nossa vida e a gente ardendo como uma brasa viva. Imagina isso. Cara, é demais isso. Deus vai revestir você com valores. Não sei como é que estão os seus valores, mas Deus vai revestir você de valores. 10º, o que Deus faz quando Ele está pronto para restaurar a sua vida ao seu melhor momento? Deus te concede uma geração ensinável. Tudo que nós queremos é isso. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças. Olha só, se você que está aqui é pai, mãe, quando a gente coloca filho no mundo, eles nunca deixam de ser nossos filhos. Eles podem crescer, se casar, estar longe da gente, mas eles continuam sendo filhos. E tudo que nós queremos é que os nossos filhos caminhem nas mesmas pisaduras que nós caminhamos para perto de Deus. Esse é o nosso maior desejo. E Deus está dizendo aqui que quando Ele está pronto para te levar, tirar de uma circunstância, levar você para o seu melhor momento, Ele vai fazer com que o coração dos seus filhos seja um coração ensinável. Olha que bênção que é isso. 11º, o que Deus faz quando Ele está pronto para restaurar a sua vida para o seu melhor momento? Deus te faz andar em retidão. Em retidão você será estabelecida. Deus está falando aqui para uma nação, uma mulher que foi para o prostíbulo, uma prostituta. Você imagina essa mulher voltando para a sua cidade, voltando para a sua casa, voltando para o seu marido. As pessoas estão olhando para ela, estão dizendo assim: olha lá, fulana, olha, ela aprontou aquilo, ela fez aquilo outro, olha lá, ela está pensando que ela é santa agora, o marido dela aceitou ela, mas não é bem assim. Deus está dizendo assim, não importa quais sejam as suas imperfeições, eu vou fazer você andar em retidão. Irmão, o pecado que você está lutando hoje, porque nós lutamos com muitas latências, muitos pecados, muitas coisas que nos movem. Às vezes são gatilhos, são pessoas, são cheiros, são lugares que a gente está, que a gente frequenta, que a gente vê, que é um gatilho para a gente pecar. Deus está dizendo para você que Ele vai fazer você andar em retidão. Então hoje Deus está tirando esse cativeiro da sua vida, esse pecado que você insiste em cometer. Você insiste em errar. Deus está anulando isso hoje. Ele vai fazer você andar em caminho reto. Isso é uma bênção para mim.
12º, Deus te faz um vencedor. Diz aqui, ó, se alguém te atacar, não será obra minha. Todo aquele que atacar você, se renderá a você. Irmãos, é claro que a gente vai ter problema. Mas esse texto está dizendo que todo aquele que atacar você vai se tornar seu refém. Eu não sei como é que isso vai acontecer, mas todo aquele que atacar você vai se render a você. 13º, o que Deus faz quando Ele está pronto para restaurar sua vida para o seu melhor momento? Deus te defenderá de todo mal. Veja, diz o texto, sou eu quem criou o ferreiro. Olha que imagem linda, que sopra as brasas até dar em chama, forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Eu digo para você, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos filhos do Senhor, esta é a defesa que faço em nome deles, declaro o Senhor. Isso é o ápice desse texto. Nenhuma arma forjada, nada que prepararem contra você, porque o inimigo tem preparado muitas armas, mas nenhuma arma forjada vai prosperar contra você. Chegou o tempo de você vencer. Fique de pé. É tão interessante esse texto que ele diz que você vai refutar toda a língua que te acusar.